Bem-vindo ao IBFcast, o nosso podcast do IBF, do Espírito Santo. Hoje estamos com dois ilustres convidados, com o Paulo e com o Davi, e nós vamos falar um tema muito interessante, que é as oportunidades de investimento agora com a queda na taxa de juros. Eu sou a Júlia Leite, sou mestre em contabilidade pela FUCAP, também sou graduada em ciências contábeis pela FUCAP, em direito pela UFES, e sou especialista de finanças na ArcelorMittal. Paulo? Bom, meu nome é Paulo, sou assessor de investimentos e sócio da Valor Investimentos. Trabalho hoje mais na área de alocação ali e estratégia. Minha formação de origem é administração, mas eu também tenho uma pós-graduação em controladoria e finanças. Prazer, sou Davi, sou assessor de investimentos da The Wall Investimentos. Sou formado em administração, tenho MBA na parte de finanças e investimentos. Vamos bater esse papo aqui hoje sobre a redução da taxa de juros, né? Ótimo. Hoje nós dividimos o nosso podcast em 4 grandes tópicos. Primeiro vamos explicar para os ouvintes que não estão tão familiarizados qual que é a relação dos juros dos investimentos. Depois vamos entrar nas oportunidades mesmo, seja no mercado de renda variável, seja oportunidades de renda fixa. Depois vamos falar quais são os impactos na economia real com essa queda nos juros e falar um pouco sobre diversificação e gestão de carteira. Então, primeiro tópico, antes da gente adentrar, se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso conteúdo, compartilhe se vocês acharem um conteúdo relevante para algum amigo. Então, a taxa de juros e os investimentos, é muito importante a gente saber qual que é a relação. A gente sabe que a nossa taxa básica de juros Selic, ela é utilizada como instrumento de política monetária. Então, nos momentos que a gente está com a inflação muito alta, a gente tem um aperto monetário. Nosso Banco Central vai e aumenta os juros. E esse aumento dos juros na nossa economia, ele gera uma redução da atividade econômica, seja redução de investimento, seja de consumo. E aí, no caso do Brasil, a gente passou por um período de ciclo de alta de juros e, finalmente, ali no início de agosto, o nosso Comitê de Política Monetária fez o corte na nossa taxa básica de juros de 0,5, alguns analistas estavam apostando em 0,25, então assim, reduziu um pouco mais, né, do que a expectativa de mercado, e agora a gente tem várias novas oportunidades. E aí eu queria saber de você, Paulo, no mercado de renda variável, como que você enxerga essas novas oportunidades? Bom, a gente agora entra num ciclo que ele é muito virtuoso para ativos de risco, né? Então ativos de renda variável. E como você bem comentou, os últimos 2 anos foram anos de alta das taxas de juros. O que, olhando para a dinâmica do ciclo de investimentos, a gente teve um momento ali de saída muito forte de investimentos de renda variável. E essa dinâmica ela foi muito intensa, até porque o ritmo de alta das taxas de juros e principalmente o ritmo que a gente viu de investimentos que vieram para a renda variável nos últimos anos foi muito forte. Então, essa saída também foi muito forte. Pega, por exemplo, em 2021, nós tínhamos uma taxa Selic de 2%, que forçou muitos investidores, até que às vezes não tinham perfil, a ir para a renda variável, quando a taxa de juros começou a subir e subiu muito rápido. Esses investidores saíram. Então, a gente teve uma performance média no mercado de ações muito ruim, sendo que em 2021 o Ibovespa caiu 12%, 2022 um retorno de 4%, e agora em 2023 a gente começa a ver, especialmente a partir do segundo trimestre, um fluxo mais positivo para o mercado de ações. Isso se dá justamente por essa queda que a gente chama do custo de oportunidade, né, que é a taxa de juros. Com o custo de oportunidade menor, e a trajetória da Selic daqui para frente é uma trajetória de queda mais contínua, com juros se estabilizando provavelmente lá em 2025 na faixa de 8%, 8,5%, a tendência é que ao longo dos próximos meses a gente vai observar um fluxo de investidor, especialmente local, entrando mais em renda variável, e aí tanto em ações como também nos fundos imobiliários. Tratando de renda fixa também, se quiser complementar o tema de renda variável, como que você enxerga, Davi? A gente veio no momento, né, que a renda fixa acabou ficando mais atrativa, né? O Paulo comentou ali dessa subida alta e o Brasil por si só ele já tem uma característica mais de buscar rendimentos na renda fixa, né? A gente pega o histórico do Brasil, já tem um histórico de altas taxas de juros, que consequentemente, né, o cliente indo para buscar, o investidor indo buscar
Um ativo ele vai buscar no banco, ele vai conseguir uma taxa boa, vai buscar com o Tesouro Direto, vai conseguir uma taxa boa, que é uma taxa atrativa. Então, por esse juros mais altos, acaba que o histórico, né, quando a gente pega o histórico do Brasil, a gente vê investidores sempre constantemente voltando e migrando para a renda fixa por ter uma taxa atrativa. Com a redução, né, ele é obrigado a começar a buscar outras coisas mais atrativas, que são investimentos às vezes mais longos, investimentos com maiores riscos, né, como ações, como ativos de renda fixa também mais longas. Então, os ativos de renda fixa muitas vezes não são só ativos conservadores, né? A gente tem alguns ativos mais longos, como inflação mais ou pré-fixados, que têm um risco maior, porque eles são um período mais longo de investimento. Então, quando a gente tem essa redução, essa possibilidade de redução de taxa de juros, possivelmente a gente vai começar a ver uma rentabilidade maior nesses ativos mais longos, porque eles vão ser mais valiosos. A gente está pegando agora um ativo que está pagando inflação mais 6, e possivelmente quando a gente tiver esses juros caindo para 10, para 8, a gente vai ver esse mesmo papel, esse mesmo título pagando IPCA mais 6 hoje, pagando IPCA mais 5, IPCA mais 4 daqui a 2 anos, 3 anos. Ou seja, o teu título, ele vale muito mais, ele é muito mais valioso, o título que você comprou hoje, referência ao mercado daqui a 2 anos, 3 anos. Então é uma oportunidade que tem, né? Exato, e interessante notar que em alguns estudos, se você observa ciclos anteriores de corte de juros, é claramente o que o Davi falou. Ativos pré-fixados e títulos atrelados à inflação tendem a entregar um retorno superior ao CDI. Então é isso, é o IPCA mais 6 que você encontra hoje na parte de renda fixa atrelada à inflação, é o título pré-fixado. E o pré-fixado tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque é uma taxa fixa, e que se a taxa de juros sobe mais do que esse seu pré-fixado, ou mesmo a inflação sobe mais, você fica com a taxa defasada, mas ainda assim, por horizonte mais curto de tempo, ativos pré-fixados fazem muito sentido até para você travar uma taxa hoje que está muito alta. Hoje, na média, você acha ativos de emissão bancária, por exemplo, CDBs, pagando 12%, e se você for para algo com um pouquinho mais de risco, como o Davi comentou, ativos de crédito privado, você consegue pegar debêntures, CRIs, CRAs, de empresas até com isenção de imposto de renda, esses títulos, pagando IPCA mais 6 isento, 12% ao ano isento, para janelas de prazo maior. E o interessante, algo que é feito pouco aqui ainda no Brasil, mas que no mercado americano é muito disseminado, é a estratégia de você carregar um título de renda fixa e sair em janelas de mercado mais atrativas. O que é geralmente interessante para quem compra renda fixa e quer fazer essa estratégia que a gente chama de marcação a mercado? É pegar um momento como agora, em que as taxas de juros ainda estão muito altas, comprar um título com uma taxa muito boa, como o Davi comentou, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, para na hora que o juros se estabilizar próximo de 8, esse título IPCA mais 6, se você olhar um semelhante no mercado, vai estar IPCA mais 4. Concorda comigo que esse IPCA mais 6 vale mais no mercado hoje? Sim. Amanhã, no caso, né, quando taxa de juros cair? Então é justamente isso, você sair com ágil desses títulos, é uma estratégia de ganho de capital em renda fixa, é um pouco mais sofisticada, mas que a janela, o timing está interessante também, especialmente para quem tem uma visão mais de médio e longo prazo para se posicionar nesses ativos. Excelente, então temos opções no mercado de renda variável e também ainda muitas opções. O Brasil ainda continua sendo o nosso paraíso dos rentistas, né? Renda fixa, se a gente olha a taxa de juros americana, que agora está no patamar de 5%, e a nossa, até o final do ano, pelo Boletim Focus, a gente está projetando na casa dos 12, né, 11,75 para ser mais precisa, ainda assim a gente tem os juros muito elevados. Sim. E tratando um pouco mais de renda variável, a gente viu no balanço das empresas, ao longo desse primeiro semestre, seja no ano passado, um valor muito grande de despesa financeira. Agora, com a queda na taxa de juros, as empresas que estavam mais alavancadas, elas vão apresentar balanços melhores, assim, né? No Q4, seja no Q1 do ano que vem. Como que vocês têm enxergado os setores mais afetados do ponto de vista positivo, né? Quais os setores têm se beneficiado com essa queda na taxa de juros? Bem, no mercado de ações, né, as empresas listadas em bolsa que têm acesso fácil a capital, para acessar o mercado de capitais, a gente observa que as empresas que, seja pela característica do negócio, né, do setor,
tem mais alavancagem no seu balanço, ou mesmo pela situação dos últimos anos, a empresa foi se alavancando e tomando dívida, essas empresas sofreram muito nos últimos anos, com taxa de juros subindo, e o mercado penalizou o preço dessas ações, né? Se a gente observar o varejo ali, né, essas empresas do setor de educação que tinham alavancagem muito alta, as empresas de locação de carros, né, que carregam uma estrutura maior de dívida no balanço, sofreram bastante. Via de regra, são empresas de consumo doméstico, então são ligadas à economia local, tiveram quedas muito fortes, né? Você pega o varejo, na média caiu 50%, 70%. E agora a gente vê uma recuperação, não é recuperação completa, mas a gente observa que o mercado já começa a tirar um pouco desse custo de capital maior que essas empresas tiveram nos últimos anos, né? Então, você que atua na parte de economia real, Júlia, bem sabe que a despesa financeira, nesse momento de juros elevados, ela corrói muito o resultado da companhia. Então, o mercado já está precificando um resultado financeiro melhor das empresas e agora a gente acredita que nos próximos trimestres isso deve se refletir na prática, não só numa despesa financeira menor, mas também num lucro maior aí com a economia doméstica retomando. Excelente. Davi, falando um pouco de economia real, a gente sabe que com a queda na taxa de juros, a gente tende a ter uma atividade econômica maior e um ponto muito importante que no Brasil é crítico é o endividamento das famílias. Então, com essa queda na taxa de juros, a gente reduz o nível de endividamento das famílias, né? As famílias vão pagar menos juros do que elas iam pagar caso não tivesse essa redução. E outro ponto muito importante é a decisão de investimento das empresas em projetos de expansão. Então, as empresas que precisavam se captar para expandir seus negócios, seja para construir novas plantas, fábricas, sejam empresas de consumo doméstico mesmo, ter que construir galpões logísticos, agora elas vão ter um crédito mais barato. Como que você tem enxergado isso para a economia real? Essa redução dos juros, ela traz uma influência positiva, né? Tanto para o consumo das famílias como para as empresas. Porque gera um custo mais barato, né, para as pessoas, tanto para pegarem crédito, como para se alavancar, como também de oportunidades para investir. Então, a gente pega hoje algumas questões dessa economia real e também empresas de crescimento, né? Tem muitas empresas que sofreram bastante, como o Paulo comentou, que hoje elas têm um potencial gigantesco para crescimento, né? Então, com esse custo mais baixo para elas conseguirem se alavancar e pegarem crédito, elas acabam que têm uma oportunidade boa de voltar, né, ao patamar que estavam antes, às vezes, de pré-pandemia ou durante a pandemia com juros mais baixos, né? Então, essas empresas que tiveram um momento pior nesses últimos momentos de juros mais altos, tem uma oportunidade agora nessa retomada. Até mesmo entrando nessa parte no mercado também imobiliário, acaba que também se afeta positivamente, né? A gente tem uma redução de juros, então acaba que as pessoas elas começam a ter crédito mais baratos, financiamentos mais baratos, e influencia positivamente também esse mercado financeiro na área de imóveis, né? Que é uma outra oportunidade, até que o Paulo pode falar depois, que é essa parte de fundos imobiliários também, que entra também atrelado a essa oportunidades com a redução de juros, né? A gente tem visto muito no Brasil o crescimento do investimento nos fundos imobiliários, né? Nos últimos 4 anos a gente teve um boom de fundos na bolsa. E como que você enxerga, assim? Porque a depender se é fundo de papel, se é fundo de shopping, de galpões logísticos, o impacto é diferente. Para fundo, como que você tem enxergado isso, Paulo? Bom, eu acho que vai na mesma dinâmica da renda variável, né? São classes de ativos ali que tem um pouco mais de risco. E a dinâmica do mercado de fundos imobiliários, ela é um pouco diferente do mercado de ações. O mercado de ações hoje, se a gente fosse dividir ali, seria dividido em 3: investidor estrangeiro, investidor institucional, que são os grandes fundos, e o investidor pessoa física, né? O investidor estrangeiro recentemente ganhou um peso maior porque o investidor pessoa física saiu. No mercado de fundos imobiliários é um mercado de 75% pessoa física. Então, um mercado ainda pequeno, um mercado ainda com assimetria informacional muito grande e um mercado que nos últimos 2 anos teve uma tempestade perfeita, né? Porque, como você bem comentou, os fundos que a gente chama de tijolos, né, que são shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, com a pandemia aumentou muito a vacância. E aí, na reabertura, né,
As pessoas voltando ali diminuindo a vacância, né? As pessoas voltando para os escritórios, né? Aumentando o fluxo em shoppings, a gente viu uma taxa de juros muito alta, que competitivamente o fundo imobiliário não estava entregando um retorno tão interessante, em especial os fundos de tijolos, que entregam um retorno em dividendo menor, mas que em compensação o potencial de ganho de capital, dado que ele possui ativos reais, é muito maior. Então, os últimos 2 anos foram bem difíceis para fundos imobiliários. Qual que é a notícia boa agora com essa queda de juros? É que essa competitividade fica menor, com a taxa de juros caindo, e os fundos imobiliários agora, quando você olha para o segmento de tijolo, por exemplo, tanto em shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas, houve uma recuperação muito forte, os níveis de vacância na média diminuíram bastante. A gente também tem um mercado de fundos imobiliários, quando você olha relação de preço sobre valor patrimonial, também atrativa, então um cenário mais positivo. Qual que é o grande ponto de atenção para o mercado de fundos imobiliários? É o fluxo, que hoje ainda é muito dependente do investidor pessoa física. E quando a gente avalia os dados de fluxo, o investidor pessoa física ainda não voltou de fato. A taxa de juros ainda está muito alta. Então a gente acredita que esse movimento de recuperação dos fundos imobiliários, ele deve acontecer ao longo do tempo, mas de maneira mais gradual, à medida em que esse fluxo de investimentos da renda fixa vá migrando para a renda variável, uma parte vai para ações e outra parte também vai para fundo imobiliário, muito puxado ainda pelo investidor pessoa física. A questão de pessoa física nos fundos imobiliários realmente é um ponto muito relevante. Muita gente investe em fundo imobiliário sem conhecer de fato o ativo, não sabe se o fundo é de tijolo, se o fundo é de papel. O fundo de tijolo é um galpão logístico, é um shopping. A única coisa que algumas pessoas físicas querem são os recebíveis ali mensais, trimestrais. Exato, só olha para o dividendo, às vezes não olha, por exemplo, para a gestão em si do fundo, porque o fundo imobiliário, apesar dele ser negociado a mercado, você está delegando o trabalho de gestão daquele portfólio de imóveis para um gestor profissional. Então é muito importante você entender quem é a equipe de gestão, assim como você olha num fundo de ação, quem é o gestor do fundo, você olhar para o fundo imobiliário, quem é a equipe de gestão. Porque você tem boas equipes de gestão e equipes de gestão que também não são tão boas, tomam decisões erradas, e isso obviamente vai impactar não só no dividendo que esse investidor recebe todo mês, mas principalmente no preço da cota do fundo, que é negociado a mercado. Uma coisa importante também nos fundos imobiliários é olhar o que está sendo comprado nos fundos imobiliários. Não só olhar o retorno de dividendo, né? Se a gente olha só o retorno de dividendo, muitas vezes pode ser enganoso, porque a gente pode ver que às vezes é um fundo de papel que pagou mais porque era a renda fixa que estava atrelado também a esses fundos imobiliários, ou às vezes é uma negociação de algum imóvel que saiu com lucro, alguma coisa assim. Uma amortização, né? do próprio papel, do próprio tesouro, né? Então, é muito importante também analisar o que está sendo comprado, né? Para não comprar, às vezes, um imóvel que tem, um fundo que tem um único imóvel, um fundo que tem poucas opções de imóveis diversificados. Enfim, tem algumas características que são importantes sempre analisar, para não entrar somente na manada, né? De olhar somente os dividendos passados, né? Sim. Nesse tema de renda variável, a expectativa do mercado em torno dessa redução da taxa de juros já era muito grande, assim. Na reunião no início de agosto do Copom, a expectativa de todo o mercado era a redução, mas o que veio depois da redução, falando da Bolsa Brasileira, nossa B3, foi uma sucessiva queda, né? O mês de agosto foi horrível para o investidor aqui na B3. A gente teve um dos piores meses da história da Bolsa Brasileira. Sequência de quedas. Foram 13 sequências de quedas na Bolsa. E, assim, a gente sabe que o investidor precifica antes, né? Então, a gente teve um maio, junho e julho muito bom. Se a gente olha julho, foi um dos meses com maior entrada de investidor estrangeiro na nossa Bolsa. E a gente viu agosto muita gente realizando. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que muita gente realizou os investimentos na B3 no mês de agosto, que o mercado já tinha precificado essa redução na taxa de juros? Como que vocês enxergam isso? Excelente ponto, Júlia. E isso pegou mesmo o investidor, porque o Banco Central cortou juros e aí, nos dias seguintes, a Bolsa só caía, né? Mas o que acontece? Tem esse fato do mercado antecipar, mas a dinâmica que a gente viu, especialmente no mês de agosto, foi de investidor estrangeiro saiu. Mas por que ele saiu? Importante entender o contexto global. Nos Estados Unidos, a taxa de juros vem subindo
nos últimos meses, né, desde o início do ano passado. E o que a gente observa agora é que a taxa de juros lá, ela segue num patamar muito elevado e uma incerteza de se pode subir mais ou não. Só para ter uma ideia, a taxa de juros lá está em uma banda de 5,25, 5,5. E o que a gente viu foi investidor estrangeiro recentemente voltando com o capital dele para o país de origem, né? Taxa de juros americana a 5,5 é uma taxa de juros muito alta para a realidade deles. Então, a gente viu recentemente uma migração de investimentos voltando aí para os países desenvolvidos. A Europa também está nesse patamar de taxa de juros elevada, 4,25. Mas também a gente viu o mercado agora num processo mais de pausa, porque esse início de corte de juros já estava meio que dado desde abril desse ano. Tá? Pelas atas do Copom, a gente já conseguia entender que em algum momento no meio do ano, ali, terceiro trimestre, ele começaria a cortar. O que falta agora para a gente voltar a ver os ativos de renda variável performando melhor novamente? É justamente esse fluxo entrar. Esse fluxo de investidor local ainda não entrou. Os fundos de pensão, por exemplo, que são um representante grande, né, no fluxo de investimentos, ainda não saíram ali da renda fixa. Os fundos de ação em multimercados, agora que pararam de tomar resgate, e aí válido ressaltar, desde agosto de 2021 até meados de junho e julho desse ano, os fundos de ações só tomaram resgate. Então só saía dinheiro. Agora parou, mas esse fluxo ainda não voltou. Quem não estava posicionado em bolsa, por exemplo, os fundos multimercados, se posicionaram nos últimos 3 meses. O que a gente espera agora, né? Especialmente para os próximos meses? Essa taxa de juros vai continuar caindo e a gente espera que agora o fluxo vai vir de maneira mais gradual. Então, a gente teve um primeiro ciclo de alta e a gente entende que agora teve uma pausa, o mercado pode ficar um pouco mais de lado. Mês de agosto, o Bovespa caiu 5%, talvez esse mês agora de setembro, onde a gente está gravando o podcast, pode ficar um pouco de lado, mas a tendência para os próximos meses a gente enxerga como positiva, dado essa trajetória de queda de juros que deve acontecer. Agora, é muito mais uma questão de fluxo do que efetivamente fundamento. Fundamento eu acho que está dado. Além desse efeito de Treasury americano, né, com o aumento dos juros lá, muitos analistas têm enxergado que é efeito muito do ruído também da questão da China. Então, a gente sabe que a economia chinesa ela não vem performando como os analistas pensavam. Vários bancos já têm revisado a projeção de crescimento da China, né? PIB de 5% já está sendo revisado para baixo. E, além disso, a gente tem os ruídos internos, né? A nossa bolsa, no curto prazo, ela é muito volátil a ruídos internos. A gente aprovou o arcabouço fiscal, agora a gente está em discussão de reforma ministerial, discussão de reforma tributária, né, que foi aprovada na Câmara, agora está sendo discutida no Senado. Como que você enxerga esses ruídos, Davi? Quando o investidor estrangeiro ele olha para o nosso país, ele vê um risco muito maior, né, do que comparado com hoje com Europa ou Estados Unidos. Então, se a gente pega Estados Unidos com taxas de 5%, 5,25%, a nossa comparação, se a gente imagina que se os juros vai cair para 8% e eles vão manter ele no 5 ou 6%, eles têm uma oportunidade muito boa de proteger o patrimônio deles com um risco muito menor, né? O risco intrínseco dentro dos Estados Unidos versus Brasil vai ser muito menor, então para o estrangeiro ele fica mais fácil de poder se proteger, né? As grandes fortunas vão se proteger num dólar, né? com um país mais forte do que se proteger às vezes num país que é o eterno emergente, né? Que nem o Brasil. Então quando a gente também pega algumas incertezas, tanto aqui como na China, que acaba ficando também muitas coisas sem conseguir saber de fato, né, pela proteção que tem, lá, o protecionismo que tem do governo para as informações, a gente quando vem as notícias já vem com notícias já de coisas muito ruins, né? Então, empresa quebrando, empresas grandes pedindo já auxílio já do governo. Então, tem algumas questões que quando vem, né, acaba que afetam muito o mercado. Então, quando a China, que é um país também que envolve muitos parceiros globais, quando tem essa estabilidade, acaba que os investidores, normalmente estrangeiros, vão optar por algo mais seguro, né? Então, acaba que esse fluxo acaba indo um pouco mais para alguns lugares que tenham mais segurança, né? Falando mais assim, em detalhe de China, o Brasil, nossas grandes empresas de commodities são muito dependentes de China, né? A gente cita um clássico exemplo de Vale. Então, a Vale é uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo e muito desse minério é exportado. E a gente, com essas revisões do PIB chinês
para baixo e o estímulo do governo chinês não está sendo como o mercado esperava, né? O mercado esperava que o governo estimulasse mais infraestrutura para fazer crescer. Como que vocês têm enxergado isso para as empresas de commodity no Brasil? Perfeito. A China é o nosso maior parceiro comercial, né? Sim. Então tem uma importância muito relevante e um ponto importante também, tá? Um pouco dessa saída, voltando à pergunta anterior, um pouco dessa saída do fluxo estrangeiro de Brasil se dá um pouco também por China ruim, tá? Ou China aquém do esperado. Porque quando o investidor estrangeiro ele vai alocar em Brasil, ele não aloca diretamente em Brasil, ele aloca em mercados emergentes. Então dentro dessa cesta de emergentes, o Brasil tem uma pequena participação, a China tem uma participação maior. O investidor estrangeiro se frustrou com a China esse ano, porque no início do ano o call de reabertura chinesa era muito claro e se esperava um crescimento forte. O Brasil ele é uma proxy de China quando o investidor estrangeiro avalia o Brasil, justamente por essa relação com a exportação de commodities. A China ela está no momento que você tem o time de reabertura que foi bem difícil nos últimos anos e esse ano, apesar de ter uma reabertura bem clara, né, para retomar essa economia não está sendo fácil, né, economia muito centralizada, mas que o governo chinês tem tido algumas dificuldades, você tem o setor imobiliário lá super alavancado, e você também tem um problema ali demográfico e de uma economia que está migrando, de uma economia de exportação para uma economia de consumo. Problema demográfico, primeiro ponto. A China teve um boom populacional nos últimos anos e agora a gente está vendo essa curva começar a cair. Então, olhando para um país que ele quer crescer nos próximos anos, quer ser um país potência, demografia é super importante. A China está agora brigando contra isso. Eles tinham um programa de controle demográfico e agora está tendo um resultado ali ruim, né? Porque agora eles querem continuar que a população continue crescendo, mas agora a população está caindo. Deve cair bastante nos próximos anos. Segundo ponto é essa questão de virar a economia de exportação para a economia de consumo. O que a China está estimulando esse ano, né? A questão do consumo. No primeiro trimestre foi muito forte isso porque é aquele consumo pós-pandemia, né? Então o pessoal viajou bastante, né? E agora não. O chinês ele não é de uma cultura de consumir tanto. É muito de poupar, até porque lá não tem previdência. Ele tem que juntar o dinheirinho dele ali para na hora que ficar mais velho ter o que utilizar, né? Então é difícil para ele estimular o consumo. Mas, ao mesmo tempo, a China está migrando para a economia verde. Então essa parte de infraestrutura, especialmente que emite mais carbono, por exemplo, ela está tentando mudar também ao longo do tempo. Então ela está num descasamento agora em que, para crescer no modelo anterior, ela vê que não tem mais espaço, porque algumas engrenagens ali, como o setor imobiliário, já não dá mais para estimular tanto. Ela está tentando migrar para uma economia verde com uma demografia jogando contra agora. Então, são alguns desafios que a economia chinesa tem para os próximos anos e que pode afetar muito, sim, a performance de Brasil, dado que é um parceiro comercial importante. Não quer dizer que a China vai crescer pouquíssimo nos próximos anos, mas que esse crescimento muito forte que a gente viu em anos anteriores, talvez agora seja um pouco menor. Falando um pouco de crescimento Brasil, a gente tem recebido várias revisões do PIB brasileiro para cima. A gente teve uma surpresa no último mês com o PIB acima do esperado pelos economistas. E com isso, como que você enxerga as eventuais oportunidades, né? Seja na renda fixa, na renda variável, com essa atividade econômica mais aquecida no Brasil? Todos esses incentivos, né, que esse atual governo tem trabalhado é justamente para poder alavancar, né, um pouco mais as economias aqui do país, né? Então, a ideia principal, quando a gente olha a pauta do governo e a pauta da economia desse atual governo, é estimular consumo, estimular o crescimento, né? Então, não vai se importar muito com os gastos e tudo mais que vai ter agora, mas, além disso, né, além desse estímulo todo que vai ter, depois, né, a conta vem mais para frente. Mas esse estímulo agora acaba que influencia positivamente, né, nas empresas que a gente comentou, nas empresas de crescimento, empresas do mercado imobiliário, algumas empresas do varejo que sofreram bastante. Então, algumas empresas aí que a gente tem um potencial muito grande para poder crescer junto com esses estímulos que vão tendo na economia, né?
Ótimo. Vocês trouxeram vários exemplos de investimentos, de oportunidades que a gente tem com a queda na taxa de juros, seja no mercado de renda fixa, seja especialmente na marcação a mercado, títulos atrelados à inflação, mais uma taxa, títulos pré-fixados e, além disso, todas as oportunidades, seja no mercado de ações, seja de fundo imobiliário. Então, assim, a gente tem que fazer uma gestão correta desse portfólio, né? E a gestão correta desse portfólio é conseguir balancear a nossa carteira. Com essas oportunidades, como que vocês veem a carteira? Como a gente está com muita oportunidade de renda variável, várias empresas com múltiplos muito abaixo do histórico, vocês acham que agora é hora de balancear mais para o lado de renda variável, reduzir exposição à renda fixa? Como que vocês têm enxergado isso? Ótimo ponto, porque isso vai depender muito do perfil do investidor. O perfil do investidor é algo que, independente do ciclo econômico, vai ser o mandatório ali. Tem investidores que taxa de juros pode cair o quanto for. Se o perfil dele for super conservador, ele só vai ter renda fixa. Agora, se é um investidor mais moderado, agressivo, aí a gente começa a ter que mexer um pouco mais no mix de diversificação da carteira. Nos últimos anos, as carteiras, na média, foram mais posicionadas em renda fixa. Agora a gente começa, para quem tem espaço, né, olhando para o perfil de risco, tem espaço para aumentar a renda variável, começa a ficar interessante olhar tanto para ações quanto fundos imobiliários, mas fazendo isso de uma maneira diligente, de maneira gradual. Como eu comentei, o fluxo ele vai voltar de maneira mais gradual e fazendo esses ajustes nos portfólios com base no perfil de risco de cada investidor. E aí, na parte de renda variável, a gente tem essa tendência de aumento de exposição. Na parte de renda fixa, né, é equilibrar um pouco mais as caixinhas. E aí, caixinhas eu digo o seguinte: pós-fixado, que são títulos atrelados ao CDI, né, a taxa Selic. Você tem os pré-fixados, que são aquelas taxas fixas, e você tem os títulos IPCA+, né, que vai render a inflação, mais uma taxa fixa também. Nos últimos 2 anos, para bater o CDI, por exemplo, tinha que ter uma composição de carteira mais em pós-fixado. Hoje, o que a gente tem apresentado para perfis mais moderados, agressivos e até mesmo conservador? Você diversificar um pouco mais essas caixinhas, alocar um pouco em títulos atrelados à inflação, porque, como o Davi bem comentou, poxa, a taxa de IPCA+6 é muito bom, pré-fixado um pouquinho menos por causa do risco, mas se você tem a possibilidade de travar aí para 2, 3 anos, taxas de 12, 12,5%, que dada a trajetória de queda da Selic, a tendência é que entregue um retorno melhor do que o CDI, mas no fim das contas vai ser muito olhar perfil do investidor e principalmente os objetivos que ele tem para esse capital a longo prazo. Porque se é uma pessoa mais nova, poxa, acho que faz sentido você pegar essas taxas agora das NTNBs, por exemplo, né, tá pagando IPCA mais 5,5%, né, e são taxas que, olhando historicamente, são muito boas, né, em termos de retorno nominal e que vão te garantir, mesmo num cenário de estresse de mercado, com inflação subindo, uma proteção contra a inflação. Agora, para investidor mais de curto prazo, que às vezes precisa de liquidez, ele ainda vai ter que manter uma porção boa em pós-fixado, que no curto prazo vai render bem, mas talvez depois seja a hora também de diversificar um pouco mais. Então, aí Davi quiser até complementar, acho que vai muito do perfil também, né? O perfil, ele é importantíssimo, mas é muito importante também o horizonte de investimento, né? O Paulo comentou um pouco agora nessa última fala sobre o prazo que o cliente vai ter, né? O investidor vai ter em relação a cada aplicação. Então, se a pessoa tem um prazo curto, provavelmente não entra em ações, porque você não tem um prazo suficiente para poder esperar as ações performarem, né? Então a gente pode ter as ações performando muito bem no primeiro trimestre, no próximo trimestre, ou performando de lado ou para baixo, né? Então a gente não tem como esperar. A expectativa é uma, agora o que vai acontecer é outra, né? Então é respeitar muito qual que é o seu horizonte de investimentos. Você tem um prazo tranquilo pela frente, tem uma visão de longo prazo para poder aceitar aplicações de mais riscos, beleza, tem bastante oportunidade na mesa que pode ser trabalhadas. Agora, se está com o espaço curto, pós-fixados estão muito atrativos, né? A renda fixa ainda atrelados ao CDI, até começar a reduzir esses juros aí, pelo menos para baixo de 2 dígitos, está muito bom ainda, né? Dá para aproveitar.
A gente brinca que é venda ao som dos violinos e compra ao som dos canhões, né? Exato. Qual momento a gente tá? A gente tá ao som dos violinos ou dos canhões? Assim, mais no início do ano era bem ao som dos canhões, né? A gente viu aí um primeiro trimestre super agitado, com o cenário interno aqui muito conturbado com essa transição de governo, essa briga que tinha entre Banco Central e governo no início do ano para baixar os juros, e ao mesmo tempo lá fora alguns bancos quebrando, né? Então, ali em março, por exemplo, a gente chegou no auge ali do pessimismo, onde você tinha uma bolsa negociando a 97 mil pontos, você tinha os títulos atrelados à inflação, né, que a gente chama de NTNBs, que é o IPCA+, ali no Tesouro, para quem conhece, o Tesouro Direto, pagando IPCA mais 6,5%, hoje está pagando IPCA mais 5%. Né? Ainda é uma super taxa, mas em março a gente tinha um cenário ali de quem tinha caixa, né, e tinha estômago, poxa, pegou excelentes taxas, né? E pegou um time de entrada muito bom na renda variável. Eu acho que agora sim, a gente ainda tem um cenário que quando você olha, por exemplo, para a bolsa em termos de múltiplo, né, de preço sobre lucro, ela negocia 20% abaixo da média histórica, né? Quando você olha para a renda fixa, as expectativas de juros futuro ainda precificam uma taxa de juros real aí na faixa de 5%, o que é muito alto para a nossa economia. O mais normalizado seria algo próximo de IPCA mais 4%. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ainda existe alguma gordura ali, ou seja, um prêmio de risco para você capturar, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, resumindo, é um cenário de oportunidade. Não é a mesma oportunidade que a gente tinha em março, mas ainda assim está interessante para entrar. Os próximos meses podem ser mais agitados, né? A gente viu agora, agosto, não foi fácil para quem tinha investimentos em renda variável, e o mercado é assim, né? Muito baseado em expectativas, né? E no curto prazo ele é meio errático, mas a gente aqui advoga muito pela visão de longo prazo, né? O horizonte de investimento de longo prazo, porque ele te blinda de você, no curto prazo, ficar sujeito a essas oscilações, de tentar fazer market time, porque como eu comentei, Davi comentou, a gente falou aqui ao longo do episódio desse podcast, a tendência é de queda de juros. Então, é você se aproveitar da tendência, apesar de no curto prazo a gente ter esses ruídos, como foi o mês de agosto. É um detalhe importante, né, que a gente vê muito as coisas elas vão subindo no boato e depois elas se concretizam no fato, né? Então, quando a gente viu essa bolsa concretizando algumas realizações, é aquilo no boato de que esses juros ia começar a cair, eles se concretizou depois no fato, as pessoas começaram a realizar já alguns lucros, né, nesse momento de queda. Então, quem já comprou em março já vê hoje uma realização já positiva, né? Quando a gente vai ver a marcação a mercado de NTNBs, que quem comprou títulos em março para agora, já vê aquela marcação positiva, o efeito de ágio no papel, de uma rentabilidade acima do esperado. Então ainda tem oportunidades, né? A gente está ainda no começo de uma redução de juros. Então ainda, se a gente for olhar o horizonte mais longo, tem muitas oportunidades ainda. Só realmente ter uma visão mais de longo prazo, porque no curto prazo as oscilações elas vão sendo bem fortes, né? A gente vai tendo algumas notícias políticas, algumas notícias internas e externas que vão acabando afetando um pouco mais no curto prazo, mas se a gente tem uma visão mais macro, uma visão mais longa, a gente começa a ver resultados melhores. Com certeza. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. E se o nosso ouvinte quiser encontrar vocês nas redes sociais, como eles fazem? Bom, no meu caso, eu estou no LinkedIn ali, publico alguns conteúdos com alguma frequência, é Paulo Luives, né? Então o sobrenome aí é Luives, e é mais no LinkedIn mesmo que eu posto mais coisa profissional, né? Então pode me encontrar lá, e também, quem quiser tomar um café ali na Valor Investimentos, sinta-se à vontade também. Bem, para me encontrar, Davi Menegon, nas redes sociais, tem no LinkedIn, no Instagram. Não tem tanto conteúdo, mas fica à vontade aí para mim, para conversar aí, qualquer coisa. Na The Wall Investimentos também está aberto as portas. Excelente. Ouvintes, nosso pedido também é quais dúvidas vocês têm sobre esse tema de investimento, de juros, de economia. Então é importante vocês deixarem o comentário, seja no vídeo do YouTube ou onde o ouvinte estiver vendo, para a gente trazer essas sugestões para mais um bate-papo. Agradeço novamente a participação de vocês. Se inscrevam no nosso canal para continuarem ouvindo os nossos conteúdos e dê like para o nosso vídeo. Isso aí. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan. Categoria Master,
Apex, Banestes, MediSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba, e o apoio institucional da Fucap Business School.